Então, hoje são 17 de julho de 2022. Estamos aqui juntos no programa de formação espiritual continuada, um momento de aprendizado nosso, e hoje encerrando, de fato, agora, o semestre, a parte dos estudos do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E o tema de hoje é a questão da oração, aproveitando desse tempo. Na verdade, não vamos falar sobre oração, falamos semana passada. Hoje nós vamos falar como desenvolver essa vida nossa pessoal de oração. Então, vamos orar agradecendo a Deus aí, dando um bom dia para Miriam. Miriam, linda, bem-vinda, querida. E vamos orar então agora. Boa, Miriam. Senhor, nós te agradecemos pelo nosso reencontro dominical e que seja um momento para que o nosso coração, nossa vida interior, ela receba esse influxo de graça, de amor, de arejamento da nossa vida interior. Queremos caminhar contigo, estamos certos de que a nossa espiritualidade é, de forma mais profunda e objetiva, é um caminhar profundo com o Senhor. E nós queremos isso, precisamos disso, é onde nós nos encontramos contigo, é onde nós nos conhecemos melhor, é nesse encontro que temos a oportunidade de ver as nossas faltas, as nossas deficiências e também as coisas bonitas e belas que o Senhor tem provido a nós como seres humanos. Queremos crescer no Senhor e pelo Senhor. Mais nada, Senhor. Eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão e que seja um tempo, então, de gratidão e de louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá começar aqui de novo. Onde que eu vou mesmo, gente? Até esqueci já, ó. Compartilhar, share no verde. É o share aqui, pronto. E aqui. Muito bem, hoje eu não vou fazer a tela inteira, porque eu tive dificuldade semana que vem, a semana passada, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E hoje eu vou tentar ver se eu faço o melhor possível aqui para a gente, tá bom? Bom, nós estamos encerrando, então, esse tema sobre espiritualidade emocionalmente saudável, tentando pensar nessa busca de um caminhar mais profundo com Deus. Agora, esse caminhar mais profundo com Deus, nós vamos buscar através da oração. Então, para início de conversa, eu queria trazer para nós essa imagem importante, né? Como cristãos, ter consciência de qual é o nosso propósito básico, fundamental, bíblico, teológico, que é adorar a Deus. Vale a pena um dia um estudo sobre o que significa adorar a Deus, né? Porque eu imagino assim que nós não temos muita visualização do que é adorar, então, de repente, a gente tem o problema assim, de a gente também não saber exatamente o que fazer. Mas esse é o fim principal do homem, adorar a Deus, gozá-lo para sempre, etc. e tal. E outra, dentro de um contexto de mundo em que tudo parece conspirar contra esse propósito, né, de adorar, de louvar, de estar com Deus. E, obviamente, quando essas coisas para nós não estão na prática, e não estão também na nossa forma de elaborar o pensamento cristão, então decorre disso daí essa dispersão, essa distração, e nós não conseguimos realmente entender e nem vivenciar esse propósito de Deus para a nossa vida. Ainda uma coisa importante nesse tema é ressaltar a necessidade, né,
de um tempo regular, realmente de uma disciplina de oração. Nós somos disciplinados em tantas coisas da nossa vida, né? E é importante a gente também pensar de que a vivência espiritual, o caminhar com Deus, a expansão dessa espiritualidade, ela não acontece se a gente não tiver o mínimo de disciplina. Para começar, o pensamento. Imagine se na minha cabeça nem passe por um momento algum, de que eu sou chamado como cristão para adorar a Deus, para estar com Ele. Mas vamos partir também de um outro pressuposto, de que eu lembro que eu preciso, mas eu também nem sei o que fazer, nem sei quando fazer, ou então é porque eu não faço, porque eu sou absorvido por tantas coisas, enfim, né? Então, são problemas que a gente enfrenta, são parte da nossa vida, eles estão ali, mas nós precisamos lutar contra ele. Nós não podemos ficar a vida inteira vivendo uma vida cristã, daquilo que eu gostaria de ser, daquilo que eu sei que eu preciso ser, mas não sou, e passar o tempo. Nós precisamos aproveitar e mergulhar na vida que Deus permitiu a gente ter por causa da presença dele na nossa vida, na nossa existência. Então, nós precisamos de nos orientar numa disciplina de estar com Deus, de procurar cada vez mais nos aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. Então, a nossa início de conversa vai por aí. E aí nós temos esse versículo fantástico, né, do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, os versículos 1 e 2. Por isso exorto os irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus. Olha aqui, ó, a oferecer, né? Imagine que aqui não é um mandato, mas é o seguinte, ele é uma rotina. Ofereçam, dediquem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro e próprio culto. Então, olha que palavra interessante de Paulo, quando a gente ouve palavra por palavra, como ele coloca, imaginando o que está no pensamento dele e qual é a finalidade disso, é assim que a gente tem que fazer uma avaliação da nossa vida. Eu estou oferecendo, eu estou me dando, eu estou procurando, eu estou me entregando ao Senhor. A minha vida, meu coração, meu tempo, minha profissão, meu conhecimento, as minhas palavras, o que eu digo, o que eu penso, isso tudo está sendo oferecido para Deus mesmo. Porque, caso contrário, nós podemos até nos chamar de cristãos, mas Paulo termina dizendo, não se conforme com o padrão deste mundo. A gente pode estar se conformando com o padrão desse mundo. E aí o apelo dele é que nós sejamos transformados pela renovação da mente. Ou seja, ele apela aqui para uma dimensão lúcida, de lucidez. Não é uma emoção apenas, é uma lucidez. Tanto a busca é uma lucidez, eu não consigo viver se eu não buscar viver a minha vida cristã, ele também coloca o seguinte, olha, por outro lado, eu preciso não me conformar com aquelas coisas, aqueles valores, aquele estilo de vida que captam e renorteiam aquilo que o Espírito de Deus plantou na minha vida pelo poder do Evangelho. Então, esse texto é muito rico e a gente precisa ponderar muito sobre ele, mas isso vai ficar para uma outra ocasião nossa. Muito bem. Então, nós começamos assim. Então, por que reservar um tempo de silêncio? O que ele tem a ver com essa introdução? O que ele tem a ver, esse ponto, com o próprio texto bíblico? E quando nós pensamos em por que reservar um tempo de silêncio, o primeiro motivo nosso básico é esse aqui. Nós somos chamados por Deus para estar com Ele, para caminhar com Ele. Ele, por Ele e com Ele. Esse é um valor básico da vida do Evangelho em Cristo.
Eu não fui chamado para mim mesmo, eu não fui chamado nem para a igreja. Eu fui chamado, em primeiro lugar, para ser filho, filha de Deus e assim viver a minha vida. E aí, a partir desse primeiro aspecto, nós temos assim algumas coisas importantes que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, a iniciativa nunca foi minha de procurar a Deus. E não é de nenhum ser humano. Por quê? Porque Paulo vai dizer que nós estávamos em nossos delitos e pecados. Então, esses delitos e pecados sempre foram uma força, né, que nos aparta de Deus, que nos constrange para viver uma outra dimensão de Deus. E o que Deus fez, então, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele? Ele faz essa grande revelação, traz ao mundo, vem ao mundo na pessoa de Jesus de Nazaré, né? E esse foi um ato livre de Deus. Deus quis fazer isso porque Deus quis fazer. Ele não olhou as coisas de uma outra forma. Diz assim, essa é a minha vontade. A minha vontade é que o Walter, a Leides, o Paulo, a Esther, enfim, cada um de nós pudéssemos estar com Deus. Então, Jesus vem para a gente entender a cara de Deus. Era o único jeito, era a encarnação, da gente entender como Deus é ver isso na vida de alguém. E quem trouxe isso para nós foi Jesus de Nazaré, né? Então, é de Jesus a iniciativa de se relacionar conosco. Ele torna possível a nossa relação com Deus. Eu gosto desses versículos que estão aí. Queria pedir que um de vocês lesse. Pode ser o Paulo ler o primeiro versículo de Apocalipse 3:20 e a Miriam, Mateus 6:33, como está aí já exposto para vocês. Pode ler, Paulo, e na sequência, Miriam? Pastor, Oi. eu tô ruim para ler, eu tô ouvindo aqui, mas até deitei, porque eu tô bem ruim da gripe. Aí eu queria que outra pessoa lesse. Tá bom, tá bom. Mas eu tô ouvindo aqui. Tá bom, obrigado, querida. Obrigado por você falar, então, para a gente. Então, o Zé Mário, lê Mateus 6:33, Zé Mário, por favor. Paulo, pode ler Apocalipse. Aqui estou. Eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com essa pessoa, e ela comigo. Amém. Amém. Zé Mário? Eu vou ler o seguinte. Tá bom. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas também vos serão dadas. Amém. Então, aqui, estão vendo que esses versículos, eles são versículos que estão chamando a gente. Ele mostra que a presença, Deus tornou isso possível, e agora ele coloca a responsabilidade na gente de buscar, de clamar, de ir em direção. E há promessas de quando nós fazemos esse exercício de ir até a presença de Deus, né? É isso que o texto está mexendo com a gente. E aí valeria a pena a gente ouvir uma ou duas pessoas que quisessem, nesse instante, compartilhar essa experiência de se sentir atraído, de se sentir chamado por Deus, né? Esse abrir a porta por Deus, como é que isso, para Deus, como é que isso está na sua vida? Alguém que gostaria de compartilhar, assim, uma experiência que fala assim, olha, eu tive uma vez, um momento na minha vida em que Deus me atraiu, me chamou, me buscou para estar com Ele. Quem gostaria de compartilhar aí? Já para você. Pode falar então, Daphne. Pastor, eu não tive experiência não, mas eu estava lendo com Jeremias, ele falando, Jeremias 30:21. Ele falando sobre o príncipe que procederá deles, etc. e tal, e fala assim: farei
Deus falando com Jeremias. Farei com que ele se aproxime de mim, que se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Então é Deus falando que ele é que permite que cada um de nós nos aproximemos dele, né? Muito legal. Isso. Que legal. Que experiência fantástica, né? A própria palavra falando ao seu coração, né? Esse impulso bonito do Espírito de Deus. Mais alguém quer compartilhar uma experiência assim semelhante? Enquanto o pessoal pensa, só estava lembrando da experiência que eu tive por muitos meses de conversa com uma pessoa espírita, e ela tinha uma plena consciência. Quando a gente trabalhava esse texto, ela falava: eu não quero, eu me vejo aqui num lugar distante dessa porta, eu sei que eu posso ir na direção dela e abrir, ele vai fazer festa comigo, mas eu ainda não quero fazer isso. Era assim, era uma luta. Ela falava: eu não quero fazer isso. Alguma coisa ainda não me deixa fazer isso. Uma consciência assim tão absoluta, sabe? De que Deus está atraindo e a pessoa: eu não quero ainda isso. Uma coisa assim, e a gente orava e ela falava: não adianta eu falar para você aqui, você vai sair feliz da vida achando eu não quero isso agora. Então, tem esses dois lados, né? Pode falar, Daphne. A minha amiga, a Eleonora, por quem eu tenho pedido oração, que tem a filha que está em São Paulo, com cuidados paliativos, ela falou comigo que não acreditava em Deus. A primeira vez que eu a conheci e falei que eu era evangélica, ela falou que não acreditava em Deus. A última vez que eu conversei com ela, ela falou que não é uma questão de não acreditar, é de duvidar. Eu falei: bom, se você já está nessa fase de duvidar, está melhorando. Que ótimo. Boa colocação, filho. Muito bem. Então, vamos lá continuar e a gente vai partilhando aos poucos aí com os irmãos. Ok, vamos lá. Então, uma outra coisa importante tem a ver, então, com as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que nos orienta a reconhecer esse senhorio de Jesus, esse lugar de Jesus, e também esse caminho aberto para que nós possamos ir à presença de Cristo também, fazer uma caminhada pessoal, interior com Jesus. Então, a Bíblia, a própria Bíblia traz isso para nós e nos orienta. Inclusive, esse salmo aí: acalme-se, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É um texto para a gente reconhecer, né, esse senhorio, esse Deus que está sobre tudo, mas que nos convida para estar com Ele, para partilhar com Ele, para viver nele, com Ele e por meio dele. Um outro ponto importante o próprio Jesus teve um momento dele de silêncio, né? E então ele se torna esse grande exemplo para nós. Dá uma olhada nesses dois versículos, por exemplo, que nós temos nos evangelhos, um em Marcos e outro em Mateus, quando o redator diz lá: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde ele orou. O próprio Jesus aqui, nesse exercício de buscar, de aproximar-se do Pai, de falar com o Pai. Interessante, mesmo ele na doutrina sendo filho, sendo Deus, o próprio Deus ele, mas ele, em forma humana, ele saía, ele teve a iniciativa de correr atrás e de ter esse momento a sós, solitário, momento que ele teve de oração. E o versículo de Mateus, né? Imediatamente Jesus fez os discípulos entrarem no barco e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Depois de os despedir,
olha aí, mais uma vez esse exercício de Jesus. Subiu sozinho ao monte para orar. Aqui, além de Jesus ser assim essa referência, por que nós também precisamos buscar de orar, ele faz isso com a necessidade de estar sozinho com o Pai. Quer dizer, nem sempre é pleno a gente só orar em grupo. Nós precisamos de uma devocionalidade nossa, pessoal, privada, de falar com Deus e tentar ouvir a voz de Deus. Esses versículos, então, eles nos ajudam nesse sentido de ver como o próprio Jesus Cristo, sendo Deus, mas em forma de filho, como ele se viu na necessidade de procurar o seu pai, de estar junto também do seu pai. Bom, e Jesus nunca esteve, aliás, a maior parte do tempo de Jesus foi Jesus sempre andando com um coletivo, né? Ele teve os seus momentos íntimos de adoração com os seus discípulos. Começou ali, por exemplo, na Santa Ceia, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi esse momento de retiro que agora Jesus está com o grupo. Então, o que isso mostra? Que a nossa espiritualidade, ela tanto se desenvolve na nossa relação pessoal, interior, de busca de Deus, como ela se dá também na nossa convivência comunitária, coletiva, com a igreja. Quando estamos juntos lá no auditório da escola, nós estamos ali exercitando aquilo que os primeiros cristãos e Jesus com seus discípulos exercitaram. Então, é um momento santo, é um momento de busca, é um momento de estar junto, é um momento de estar na presença de Deus, só que numa experiência coletiva. O slide anterior fala de uma experiência pessoal, individualizada, eu buscando o Senhor. As duas têm o mesmo peso, tanto a minha busca de Deus com a comunidade da fé, ou até a família da casa, mas também como o meu exercício espiritual solitário, eu diante de Deus. O que isso mostra é que há uma dinâmica que diz o seguinte, que eu preciso me alimentar na comunhão com Deus, eu preciso buscá-lo, ter o meu tempo de conviver e de estar com ele. Agora, esse momento de quietude que a gente viu, que Jesus trabalhou aí também, ele é um ato, é um gesto, é uma disciplina de enorme benefício, né? Um enorme benefício, e, sobretudo, um momento quieto, meu com Deus. E há vários versículos aí que falam sobre os benefícios desse momento de quietude, de estar só com Deus. E o salmista é rico nisso, né? O verso Salmo 16, quando ele diz assim, eu mantenho meus olhos sempre no Senhor. Olha que expressão maravilhosa. É uma poesia. Eu mantenho meus olhos sempre no Senhor. Esse olhar que capta tantas coisas, né? Coisas bonitas, coisas belas e coisas feias também, que capta ternura, mas que capta também e reflete também os desejos, né? Enfim, então salmista está dizendo, com os meus olhos, eu olho sempre para o Senhor, porque é como se ele dissesse assim, olhar para o Senhor é a forma de eu manter olhando para as coisas sem ser traído, sem entrar na arapuca dos desejos desgovernados do próprio homem, da própria natureza humana. Então, ele termina esse versículo, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta.
o meu corpo repousará seguro. Então, aqui ele fala desse tempo importante com Deus e quanto isso transforma, o quanto esse tempo com Deus nos renova, o quanto ele afina a nossa sensibilidade, ao mesmo tempo que o nosso discernimento diante de momentos da vida. Então, o salmista está quase que aqui mostrando que instrumentar a relação com Deus, ela é boa quando nós entendemos que no dia a dia da vida, as coisas cotidianas e corriqueiras da vida, nós não temos resposta para todas as coisas, iluminação para todas as coisas, então nós precisamos de um tempo com Deus que nos transforme e que nos renove e que aguce o nosso melhor discernimento diante de qualquer cenário que nós estejamos passando na vida. E olha aí o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Alguém pode ler para mim, fazendo favor? Eu posso ler? Pode ler. Em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só, gente. O que Paulo está falando aí? O que sobressai nesse versículo para você? Vê se duas pessoas podem compartilhar esse texto de novo. Marisa, leia novamente esse texto com esse mesmo tom de voz e compasso que você leu. Em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual é o clique desse versículo para nós que ouvimos essa leitura? Quem quer compartilhar? Para mim é o com ação de graças, pastor. Uhum. Eu acho que a gente às vezes esquece de que a gente, em todas as situações, né, como ele fala, em todas as situações, e aí vamos pular pela oração em súplica. Então, em todas as situações, com ação de graças. Então, independente daquilo que a gente está passando, seja uma coisa difícil, ou seja uma coisa boa que tenha acontecido conosco, ou na fase de vida que nós estamos, nós temos que chegar a Deus com ação de graças. Amém. Né? Amém. E apresentar a Ele, então, as nossas orações e súplicas. Amém. Qual outro clique aí nesse texto? Quem mais? Dá uma olhada na segunda parte do texto. Isso clicou para mim agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é uma frase que decorre da primeira, não é? Vocês perceberam que Jesus não fala nada de concreto que geralmente quando a gente ora, a gente espera? Promessa. O que Jesus está dizendo aqui, para quem em todas as situações orar e suplicar com ações de graças, apresentando seus pedidos a Deus, ele disse, olha, a paz. Vocês vão ter a paz se orarem. A paz no coração. Eu acho bonito isso aqui, porque não está dizendo, ó, você vai ter aquilo que você pediu, aquilo que você quer, aquilo pelo que você orou. Ele está dizendo, a paz de Deus, que excede o meu entendimento. Que entendimento? De compreender por que as coisas não se encaixam para mim, já que eu sou cristão. Então ele fala assim, isso vai guardar o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo. Essa é a grande beleza da oração. Ela desperta
em mim essa presença indelével do Espírito de Deus, que apacenta a minha vida. Então, isso aqui tira de achar que toda oração nossa, de pedido, ele fala em pedidos aqui, né? De que eu vou ganhar exatamente aquilo que eu pedi. Mas ele está dando certeza. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É como se ele dissesse, olha, mesmo que aquilo que você espera não venha, mas quem ora e fala comigo, vai receber o quê? Essa guarda do coração. Ou seja, o coração não vai ficar pedindo, aguardando. Nem meu pensamento vai ficar, por que ele não fez? Por que demora? Ele está dizendo, a paz de Deus guardará o meu coração e o meu pensamento diante do que Deus permitir acontecer em função da oração e do clamor que eu fiz a ele. É como se ele dissesse, é isso do que mais nós precisamos. Então, o que decorre disso? Esse sentimento de perdão, de libertação, por causa dessa presença dele. Ele me tira do frenesi de fazer da oração o caminho só para obter aquilo que eu preciso. E transforma o caminho da oração na bênção de poder experimentar a quietude interior, porque eu o busquei, eu estou com ele. Olha o Tiago, olha que lindo Tiago. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. Lavai as mãos, ó pecadores, e purificai os vossos corações vacilantes. É como se ele dissesse, ó, todo cristão é meio vacilão. Mas se aproxime dele, e ele vai se aproximar de você. É essa coisa bonita da interação. Vá com ele desarmado, sem suas expectativas do que ele tem que te dar. Vá para ele. A bênção vai ser qual? Qual que é a bênção? Ele se aproximará de você. É disso que nós precisamos, porque a vida é aquilo que a gente vivencia todo dia. Todo dia. E quanto mais eu me aproximo dele, mais ele também está em mim, mais presente em minha vida. Bom, vamos lá, senão não termino isso aqui hoje. Vou passar isso aqui, não é tão importante. Para nós, o mais importante é isso aqui. A ordem para um momento, eu diria assim, um momento de devoção nossa, essa busca que Paulo falou, que Tiago falou, como é que a gente experimenta esse Deus que vem ao nosso encontro, que tira a ansiedade e aquele pensamento nosso de que eu vou estar em paz porque eu orei, Deus fez, me deu aquilo que eu precisava. Então, não é por aí. Então, aí vem o seguinte, o que nos transforma? Nós falamos semana passada sobre a oração e citamos um pouco sobre esse momento nosso pessoal de oração, que um dos 2 ou 3 textos que nós lemos aqui falaram sobre para a gente, né? Então, nós estamos, semana passada, terminamos falando como, então, trabalhar esse nosso momento pessoal para chegar nesse ponto aqui em que Tiago e Paulo descreveram sobre a vida de oração. Então, aí vem uma coisa prática para nós, tá? No dia a dia, para nós desenvolvermos e cultivarmos essa busca de Deus, essa vida em Deus. Primeiro, eu preciso ter um ambiente para isso. Olha, gente, não importa onde você trabalha, se é um setor público ou se é um setor privado, você tem aquele localzinho onde você sempre está. Ali a sua base, né, operacional, onde você trabalha. Se você chega num dia, num dia de trabalho, e vê que as coisas estão todas organizadas, alguém mexeu ali, você vai sentir, você vai ter uma consternação.
A nossa vida de oração, conquanto a gente tem essa coisa, orar todo dia, o espírito de oração todo dia, mas esses versículos que nós vimos, incluindo os Salmos, é uma chamada também a uma vida de disciplina de oração. E uma disciplina de oração envolve o ambiente e o preparo. Eu diria que essa oração que procura enfatizar essas questões essenciais de poder dizer, Deus está em mim e comigo. Então, eu preciso ter um ambiente e um preparo para isso. E em relação ao local, para esse momento nosso devocional pessoal, ele deve ser um lugar onde você encontre menos barulho, você vai ter menos interrupções, menores distrações, etc. e tal. Então, isso faz parte desse ambiente de oração. Outra coisa importante, que é difícil a gente encontrar esse local, né? A gente vai pensar o dia a dia, a rotina da casa, a rotina do trabalho, é terrível. E aqui não tem uma dica. A dica sempre vai ser essa. Eu preciso de um momento devocional pessoal na minha vida. Então, se eu coloco isso em mim, e eu vivo por isso, então, essa é uma chance de eu sempre procurar um ambiente, um momento adequado para eu orar e estar na presença de Deus. E quanto aos exercícios iniciais em busca dessa serenidade interior, de estar com Deus, de dar esse tempo a Deus, dessa coisa mais sistemática, disciplinada, uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, é que quando você se assenta no seu lugar de oração, você vai preparar um momento seu pessoal de oração. Então, você tem que procurar esse lugar de quietude, o lugar mais possível de silêncio que for necessário, e parar um tempo, ficar quieto, assentar e dar para o corpo e para a mente a oportunidade, a chance de poder colocar mente e corpo à disposição daquele momento de oração. Coisa que nós não aprendemos muito a fazer, né? Porque a escola de oração que a gente recebeu, uma geração aí recebeu e tem recebido, essa escola de orar para pedir, para receber, para estar bem com Deus, para adquirir poder com Deus, não. Aqui nós estamos fazendo uma proposta de um momento, a partir do livro que nós estudamos, um momento, sim, de disciplina. Aquele momento que eu dou para Deus. Eu não estou falando nem quantas vezes por semana, mas eu estou dizendo que o mais importante é eu perceber que há uma necessidade de uma disciplina minha. E você encontrar um local adequado dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou fora da sua casa, aonde você possa concentrar maior atenção, é algo necessário. Tá? Uma outra coisa importante, quando a gente vai orar, em relação aos exercícios iniciais, quando eu parei e falou, esse é o momento de oração. Imagina o seguinte, você vem correndo, sai do trabalho, ou sai do mercado, vem para casa, fala, eu tenho que entrar no meu momento de oração agora. Aí você senta e começa a ler, não isso não traz para a alma aquele lugar que ela precisa ocupar para ela poder ouvir, perceber, discernir a voz de Deus. Então, uma forma que eu encontrei que me ajudou muito é que quando eu me sento no lugar onde eu quero orar sozinho, é o meu momento com Deus, eu pego uma posição sentada, né, e coloco as minhas mãos sobre a perna e fico em silêncio por um tempo. Eu já consegui ficar nessa posição sem perder o foco do que eu estava fazendo. O máximo que eu consegui foi chegar a 20 minutos, mas eu comecei com 30 no máximo segundos, porque não é fácil.
Então, aqui nós estamos colocando que eu preciso entender que o nosso corpo é como se fosse um animal selvagem, não domado, a maior parte do tempo. E toda a nossa química do corpo também não está preparada para o silêncio, para a quietude. Há outras culturas que sim, porque é parte dessa cultura. Então, nosso exercício, ele precisa ter um pouco mais de disciplina. E no começo vai parecer a coisa meio forçada, uma coisa assim meio mecânica, mas à medida que nós vamos nos acostumando a aquietar por dentro, a nos preparar para o nosso momento de oração, a gente vai começar a perceber que benefício tremendo tem essa disciplina e esse cuidado antes do nosso momento quieto de oração. Eu estou dizendo isso aqui com absoluta consciência de uma coisa, gente. De que orar, a gente pode, nós já falamos aqui nesse curso, eu posso orar com Deus, eu estou orando, Deus está... Não estamos tirando nisso. Hoje eu estou falando aqui sobre esse momento forte, esse momento pessoal meu de busca de Deus, aonde eu quero realmente concentrar a minha vida em Deus e com Deus. Bom, quando eu acho a postura quieta, fecho os olhos, eu percebo já que eu vou me aquietando. Parece que algumas coisas, alguns lixos vão saindo, vai caindo fora e eu vou aquietando o meu coração. E é um momento em que eu também aprendi a fazer esse exercício de inspirar e de expirar. É impressionante como esse exercício simples, como ele, para esse momento especial de retiro, como ele apazigua a nossa interioridade, como ele é capaz de expurgar da nossa vida todo pensamento que fica interferindo a gente no momento de mergulho na oração. Então, eu aprendi a fazer isso, e quando eu faço isso, eu percebo que a satisfação interior minha, ela é muito mais profunda e mais significativa do que eu simplesmente, olha, vamos orar agora? Eu não estou dizendo que isso não exista, mas estou dizendo que a gente precisa mergulhar mais numa experiência de oração para discernir, sobretudo, as coisas que estão dentro da nossa vida. Então, quanto a essa oração inicial, quando eu termino o exercício de inspiração e expiração, assim que eu me sento e me aquieto, então eu posso começar a falar com Deus. E nessa oração inicial, se eu sentei, estou no meu lugar de oração, essa oração inicial minha vai ser a gratidão. A gratidão de eu poder estar com Deus. A gratidão de eu poder estar só ali com Ele e ouvi-lo, e Ele poder me ouvir. É essa experiência em que eu digo, Senhor, eu vim aqui para falar com o Senhor. Eu vim aqui para ouvir o Senhor. Eu vim aqui para buscar luz contigo. Então, isso vai transformando a nossa vida. É uma disciplina, é uma forma, é uma regra, mas que nos ajuda nas nossas emoções e na nossa interioridade. Bem, em seguida, depois de um tempo, eu devo gastar uns 10 minutos nesse preparo pessoal, nessa quietude. Então, eu entro em seguida naquilo que nós já falamos, apresentamos aqui a temática, naquilo que chamamos de a leitura orante das Escrituras. Né? Essa leitura... Oi? Voltando aí no slide anterior, Tá. Para mim, pessoalmente, Uhum. a coisa mais difícil é justamente o item B aí. Não, O quê? O item B. O item B. O item B, que são os Sim. ruídos que mais roubam a nossa atenção, são da nossa própria interioridade. Sim. A gente tentar afastar todos os pensamentos que surgem. Uhum. É uma dificuldade. Você, por exemplo, às vezes eu acordo à noite, né? 4 horas da manhã, vou tentar orar, mas aí, olha, o que surge de pensamento é futebol, finança, vizinho, é impressionante.
Esse exercício que você falou aí é da gente concentrar na respiração, né? Uhum. E ele ajuda muito, mas realmente a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir afastar os pensamentos. Sem E dúvida. parece que vem de propósito, Walter. Deve. Ô, Paulo, e a nossa mente é tão interessante que quanto mais você tentar expulsar esse pensamento, mais você vai fixar nele. Então, o que se fala é o seguinte: deixa ele passar. Ele vai vir e vai passar, e aí você pode ter um centro focal, você pode ter a respiração, você pausa um pouco e ele vai passar. Assim, não lute contra ele, ainda é pior. Aí que vem mais uma tonelada de outras coisas atreladas a ele. E outra, Paulo, e todos os irmãos aí, né? Essa forma de buscar a Deus, ela requer o treinamento. Nós que não estamos treinados nisso, né? A gente faz oração correndo para sair, para pedir, para não sei o quê. Então, nós precisamos de um treinamento para entrar nessa forma de oração e de vida pessoal e devocional com Deus. É o tempo que vai nos ajudando. A proposta é que a gente faça. E Deus vai treinando o nosso coração. Sabe, eu acho isso muito interessante. Deus treina a gente para isso. É algo com que eu posso contar, né? Porque eu realmente não tenho condições de desligar 100% das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Isso não é uma possibilidade. Mas eu posso me treinar para aquele momento em que eu foco aquilo ali. E trabalhar com ele, porque, por exemplo, a gente fala o silêncio. Quanto mais silêncio você fizer, mais o barulhinho de longe você vai escutar. Mas você pode trabalhar com ele. Você escuta um passarinho lá longe, você escuta uma buzina, coisa que você, se não tivesse em silêncio, não escutaria. Mas aí você trabalha com ele no foco do que você está, né? Na gratidão, de conversar com Deus. É muito interessante, isso vale até para o controle da dor, né? A mesma lógica vale para todas as técnicas de apoio à redução de dor durante o parto. É o mesmo trabalho de tentar focar, mas não lutar contra o pensamento, porque a gente não consegue ficar com uma mente vazia, né? Para aquele momento, não existe isso, né? Não há desapego, né? Sim, eu divorciei. Mas esse primeiro momento aqui, que vocês estão vendo, a ordem para o momento devocional, isso mesmo nos treina. Ele vai virar uma rotina, mas uma rotina que vai estar treinando a gente a se esvaziar cada vez mais e a manter foco nesse momento pessoal com Deus. Aí vem a palavra disciplina, uma questão da nossa disciplina de insistir. A gente tem disciplina para tanta coisa, né? Por que não também ter para a vida de oração? Então, primeiro é essa questão, o ambiente. Como é que eu preparo, né, esse meu momento, esse meu local, tá? Pode ser num quarto pessoal, particular seu, pode ser de um lado de fora, numa varanda. Os ruídos, você nunca vai parar de ouvir. É mais uma questão de treinamento interior mesmo. Você vai ouvir as coisas e as coisas não farão ruído na nossa vida. E aí vem para um segundo ponto, que é a leitura da Bíblia. E aqui nós estamos falando especificamente da leitura orante da Bíblia, ou a Lécio Divina, como a gente conhece, né? Essa leitura da Bíblia, eu estou buscando ouvir uma mensagem. Eu não estou ali sentado para fazer um estudo bíblico. Eu estou ali para entender, para perceber, para discernir e fixar a mensagem que Deus pode trazer ao meu coração nesse momento profundo de oração. Por isso, nesse momento disciplinado, a gente não deve fazer leituras longas, de textos longos. São textos menores, textos mais curtos, em que você vai focar uma coisa específica para você.
Agora, vocês podem perguntar, mas que tipo de texto eu tenho? Não, nós podemos pegar, por exemplo, o texto da semana que a gente tem. A gente está lendo aí a Bíblia inteira. Pega um texto daquele da semana. Ou você pode fazer uma definição assim, olha, eu quero ler os Salmos, eu quero ter essa experiência lendo o Evangelho de João. Isso é de cada um. Mas a questão é como deve ser feita essa leitura bíblica, né? Então, a gente sempre recomenda, quem vai dar início, quem quer experimentar essa escola da leitura orante da Bíblia, né, que comece com doses pequenas, com experiências pequenas. Eu até quero fazer isso esse segundo semestre com um grupo que quiser fazer, para a gente poder ter essa experiência e, quem sabe, 2 ou 3 vezes que esse grupo se encontra, as pessoas vão conseguindo encontrar uma forma pessoal para fazer isso também. Mas quando a gente fala sobre a leitura, nós estamos, então, recuperando aqueles 4 movimentos da oração, que é a leitura, a meditação, a resposta e a contemplação. Esses são os 4 movimentos do que se chama Lécio Divina. Então, dentro dessa Lécio Divina, nós temos esse primeiro momento, né? Então, veja bem, eu já me sentei, eu estou quieto, eu estou me preparando, eu fiz aquele exercício de respiração, de quietude, de silêncio, procurando ouvir mais interiormente do que exteriormente, e aí vem o momento próprio da leitura, que é eu quero ouvir Deus falando ao meu coração. Então, a primeira leitura que a gente faz do texto que a gente escolheu é essa oportunidade grande de conhecer a passagem lida. Eu vou ler pela primeira vez o texto que eu escolhi. Então, eu vou escutar atentamente esse texto, as palavras dele, as frases desse texto, as percepções que esse texto me traz. Quem sabe eu posso até imaginar o tom da voz do redator, ou do personagem que fala no texto, né? Então, eu estou enfocado nisso, eu não estou enfocado primeiro em saber o que esse texto está dizendo. Não, eu estou interessado em perceber tudo que está envolvido nesse texto. Pensando sempre nesse versículo bonito aqui, farei uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Minha aliança com eles quebraram, embora eu fosse seu marido. Olha que coisa interessante esse texto bíblico aqui, né? Justamente nesse primeiro ato, que é a leitura. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu estou aí diante daquele desafio de dizer: o Senhor tem uma aliança comigo. E eu quero discernir o que essa aliança tem para a minha vida com o Senhor. É isso que está me interessando nessa primeira leitura. Eu quero conhecer o que essa palavra, o que isso está trazendo para mim à luz dessa aliança que Deus, em Cristo, estabeleceu comigo. Então, naquele momento, eu faço uma leitura, 2 leituras, por isso que o texto deve ser mais breve do que de outra forma. Então, na meditação agora, que é um pouco a ideia da reflexão, eu procuro uma leitura da mesma passagem, não vou mudar, mas onde agora eu quero me concentrar em pontos que talvez na primeira leitura me chamaram a atenção. Mas ao invés de pegar o texto como um todo, procurar ver uma questão só que ficou com uma luzinha ali acesa na minha mente, né? Às vezes eu posso reler esse texto mais algumas vezes e aquilo que o texto está dizendo vai se tornar mais claro, aquilo que ele sugeriu para mim lá na minha subjetividade, lá na minha vida. Ou seja, é aquele cutucão que a leitura me trouxe. Deus realmente colocando o dedo na minha vida, no meu coração, na minha mente, abrindo os meus olhos para uma mensagem específica que o texto trouxe ao meu coração. Então, quando eu consigo detectar qual é a ideia principal desse texto que me atraiu, que me chamou a atenção, que construiu uma coisa,
Então eu passo a refletir sobre isso. O que esse texto está me dizendo? O que esse texto me ajuda a crer sobre Deus? O que essa palavra aqui, talvez só uma palavra nesse versículo, o que ela quer dizer para a minha vida pessoal? No que eu preciso crer? Ou eu posso levantar, Senhor, nessa palavra que eu li aqui, qual é a dúvida que eu levanto isso em mim? Qual é a dificuldade que eu estou vendo, eu estou sentindo nessa palavra, quando a minha vida é uma coisa completamente diferente do que essa palavra está trazendo para mim? Então, é um momento em que eu reflito sobre o que eu penso sobre Deus, sobre o que eu creio sobre Deus, sobre o que Deus está dizendo através de um texto desse. Por exemplo, eu queria pedir para vocês aí, num momentinho só agora, parem um pouquinho, não mexam nada que vocês têm ao redor de vocês, fechem os olhos por um instante e eu vou recitar um texto bíblico aqui, fazer um exercício de tentativa, tá? Então, feche os olhos, não mexam com nada agora, só vamos ouvir uma leitura aqui quieta. Vamos ficar uns 20 segundos de quietude e eu vou falar sobre o texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu vou repetir outra vez. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Muito bem. O que você ouviu? Compartilhe aqui com a gente. O que você ouviu dessas 2 vezes que eu recitei esse texto bíblico? Confiança, pastor. Confiança e paz. Amém. Confiança e paz. Quem mais? Alguma coisa diferente da Elisa? Ele tem sido o nosso refúgio. Amém. Dessa frase, você destaca qual palavra, Eleonora? Refúgio. Tá. Quem mais? Eu senti assim, um total aconchego. Aconchego. Ok. Muita paz, muito aconchego. Uhum. Então, veja bem que coisa interessante. Cada um aqui teve uma percepção, né? E cada percepção tem a ver com o enunciado do texto. Então, a Lécio Divina consiste em quê agora? Eu vou enfocar agora na palavra refúgio. Alguém citou aqui, foi a Leonora. Refúgio. Deus, do que eu preciso me refugiar? Deus, na minha história, onde eu já me refugiei, não foi o refúgio que eu precisava. Estão percebendo como a Bíblia, assim, ela se torna rica? Ela enseja para mim cenários, sentimentos, histórias, né? Verdades que me ajudam a poder entrar com profundidade, porque às vezes essa palavra, gente, que a gente presta atenção, se vocês prestarem bem atenção, ela tem alguma associação muito com a sua experiência de vida. Por isso que há uma diferença entre aquilo que cada um percebeu. Aquilo que cada um percebeu está associada à experiência de vida. Então, nesses 2 primeiros passos da Lécio Divina, da leitura orante da Bíblia, é isso. Os 2 primeiros passos quer trazer à tona aquilo que eu quero falar com Deus, aquilo que eu quero ouvir de Deus.
E agora pensa o seguinte, a palavra aí que vou usar Lenora, né? Palavra refúgio. Pensa todo mundo agora pensando palavra refúgio. Do que você já precisa, por que momento na sua vida você já precisou desse refúgio? Você que já teve esse refúgio, experimentou, como que você se sentiu dessa experiência de encontrar um refúgio e depois você ter sido assim abençoado nesse refúgio? Então, essas coisas são coisas da vida nossa que nem sempre a gente traz na oração. A Lécio Divina é uma coisa de coração para coração. No primeiro momento, eu uso a palavra de Deus, porque eu estou lendo a palavra de Deus, né? Eu estou lendo o texto. O segundo refúgio, eu estou querendo ver o que desse texto me chamou a atenção para que eu possa ponderar, refletir, ou seja, meditação. É a ponderação sobre o refúgio. Considerar o que é esse refúgio. O que ele está dizendo para mim? O que ele fala sobre a minha trajetória de vida? O que ele fala para mim no momento desse agora? Amanhã, que eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, a leitura orante é esse encontro interior pessoal e essa oportunidade que eu dou para a minha vida de poder me encontrar com o Senhor nas coisas mais profundas da minha história. Vai trabalhar de fato dentro de mim. Não está eliminando as outras orações que nós fazemos. Mas essa aqui, essa experiência da Lécio Divina, está me levando a mergulhar em mim e perceber Deus na minha vida. E a partir do quê? Da palavra de Deus. Ela que ensejou para cada um aqui uma imagem. Então, como que isso muda a minha oração? Eu não vou prosseguir mais nos outros 2 pontos, não, porque nós já passamos do horário e a gente trabalha isso, encerra semana que vem. Mas, assim, eu vou stop share, e eu queria, sim, dar a oportunidade, uns 3 minutinhos, alguma dúvida, o que não entra, o que não flui, etc. e tal. Queria que vocês falassem aí. Ou alguma percepção nova que você teve daquilo que a gente está tentando passar aqui. Walter. Oi, queridão. Foi bem didático, foi ótimo. Eu acho que a gente aprendeu muito. Agora, sobre a experiência, né, que eu contei aí, daqueles pensamentos, e o interessante é o seguinte, quando a gente consegue espantar os pensamentos, aí o corpo começa a coçar. Coça ali, coça aqui. É que a minha mãe dizia, meu filho, o capeta atenta. Ô, Paulo, você não está compartilhando nada do que outros não passaram, sabe? Paulo, eu conheci um colega que dizia assim que ele sentia dores. Porque, Paulo, isso tudo já estava no corpo. É que a gente não estava escutando o corpo. É um incômodo, é uma coceira, é impressionante. Ele já estava no corpo. É que a gente não estava escutando o corpo. É isso mesmo. É uma é uma autoconsciência, né? É um ruído que você não estava nem ouvindo que tem. E aí começa até a te incomodar, né? Você não estava nem prestando atenção nele e ele começa a incomodar. É uma cigarra lá longe. Se você, por exemplo, vai orar, como a oração comum que a gente faz, está num grupo, ou numa família, ou num culto, a gente vai orar, essas coisas não vêm. Não vem, não. Não vem. Mas aqui não, aqui nós estamos trabalhando, por isso que a gente fala, a gente está trabalhando com interioridade. Eu lembro num círculo, não foi eu quem estava liderando esse grupo de 6 pessoas fazendo o Alessio Divina. Era um outro pastor.
E ele colocou para a gente ler 3 versículos de um salmo, eu não me lembro qual é o salmo. Então, cada um leu uma vez, leu em silêncio o texto, depois cada um leu em voz audível. Na primeira leitura de voz audível, 2 pessoas no grupo caíram em prantos. Literalmente caíram no chão, se debruçaram no chão. E depois que tudo foi passando, uma dessas 2 pessoas falou assim: esse texto aqui me despertou a palavra dor. E o Espírito de Deus falou para mim quanta dor eu estava sentindo por causa disso, daquilo, ligado a pessoas, a circunstâncias, a história, né? E a pessoa falou: puxa, Deus está me libertando disso agora. Eu estou podendo me abrir com vocês. Veja bem, eu não estou pondo aqui que esse tipo de oração é que provoca isso. Não é isso. Mas eu estou dizendo que quando nós focamos, o Espírito de Deus mostra coisas mais profundas, presentes na nossa vida, que comumente a gente não vê. Comumente a gente não vê. Alguém mais quer dar uma palavra? Daphne. Eu li uma coisa linda sobre oração, pastor, só queria mostrar para vocês que ele fala assim: nem sempre teremos respostas às dúvidas que nos afligem, mas sempre teremos companhia, às vezes a nos guiar por pastos verdejantes, outras vezes para nos chamar para junto da cruz, às vezes para cantarmos louvores, outras vezes para despejarmos queixas e lamentos em meio a provações. É misterioso para além do que damos conta, mas com Deus podemos sempre contar, inclusive na passagem desta etapa de vida para a próxima, que será eterna, quando finalmente toda lágrima será enxugada e habitaremos em ambiente seguro, pacífico, justo e amoroso. Amém. Olha que lindo. Lindo, né? Que lindo. Isso me fez um bem para a alma danada. Que bom, que lindo, que beleza. Que lindo. Obrigado por essa partilha. Imagina, viu? Fazer uma lex desse texto, né, Dadá? Ok. Vamos encerrar, então. Ela fica nervosa quando fala, ela fica chega até a tremer. Lindo. A nossa pastora missionária. É lindo o texto. Amém. Ok, hoje vamos estar juntos lá na igreja, segundo domingo já, né, de julho, e vamos adorar juntos a Deus, vamos louvar juntos a Deus, vamos estar ali para ouvir de Deus o que Ele tem para o nosso coração também, viu? Então, vamos juntos fazer isso. Agradeço a presença de todos, que Deus nos abençoe, tenha um domingo maravilhoso, um bom almoço para todo mundo, tá bom? Amém. Um beijo, gente bonita. Amém. E Até a noite. Até a noite. Até a noite. Amém.